Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui novamente, transmitindo ao vivo de nosso Centro Espírita O Semeador, em Uberlândia. Agradecemos a todos por estarem nos assistindo. Gostaríamos até de que vocês comentassem de onde estão, porque nós observamos que há muita gente, não só de Uberlândia, mas também de outras cidades aqui próximas e até de cidades bem mais longe. Isso para nós é um motivo de grande alegria de termos todos vocês conosco esta noite. Portanto, nós, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento, convidando a todos neste momento de grande dificuldade, pessoas em casa obedecendo às normas governamentais, momento de reflexão, muitos, às vezes, passando por dificuldades, mas é momento de reunirmos em nossos lares, com os nossos familiares, fazermos uma reflexão da nossa vida, do que nós estamos fazendo, o que nós poderíamos fazer em nós para melhorarmos nossas vidas. Apesar de todas as dificuldades, como já foi dito aqui em uma ocasião anterior, crises fazem parte da nossa existência, como espíritos ainda em evolução. É com as crises que nós crescemos. Portanto, vamos todos nós, juntos, elevarmos nosso pensamento ao alto e rogar ao nosso Pai misericordioso que derrame as suas bênçãos por sobre toda esta humanidade, sobre o nosso planeta, todos os países governantes, todos possamos encontrar o caminho do bem, que possamos encontrar a nós mesmos. Todos desejam um mundo melhor, mas precisamos de mudar a nós mesmos para que esse mundo melhor possa se realizar. Portanto, amado Mestre Jesus, começamos a entender os vossos ensinamentos, iluminados pela doutrina espírita, e que assim, só assim, podemos visualizar um mundo melhor, quando nós nos transformamos para melhor. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nós, nesta noite e sempre, que assim seja. Meus irmãos, vamos agora ouvir a nossa irmã Ana Cristina, que vai nos falar sobre a imortalidade da alma. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus possa nos envolver a cada um de nós. Que a espiritualidade benfeitora possa nos auxiliar a trazer para o nosso mundo íntimo tudo aquilo de que nós necessitamos nesse momento, que é a vivência verdadeira do Evangelho do Cristo. Essa mensagem sublime que orienta o nosso espírito e acalma o nosso coração. Hoje, meus irmãos, nós faremos uma reflexão sobre a imortalidade da alma, à luz da doutrina espírita, seguindo de perto as orientações de Allan Kardec, que sempre manteve uma conduta séria, de extrema coerência, e baseada na forma raciocinada de analisar os fatos. Então, meus irmãos, naquele tempo, Jesus iniciava o seu ministério nos arredores da Galileia. Era muito comum, então, que ele estivesse sempre rodeado de inúmeras pessoas. Ali, Jesus circulava arrebanhando os 12 apóstolos que iriam depois cumprir com seu destino de levar a mensagem evangélica adiante.
Jesus, então, era muito natural isso, passava por entre multidões, convocando todas elas a ouvir a palavra divina. Não era diferente, meus irmãos, que Jesus, então, com isso, consolava, libertava as multidões. Vejamos, por exemplo, a própria cura das enfermidades espirituais, quase todas provenientes justamente da nossa falta de fé, da nossa falta de entendimento da lei divina. E é nesse meio que Jesus vai, então, trazer para nós as suas mensagens. Então, naquele dia, exatamente naquele dia, ele estava rodeado de uma imensa turba. Os seus 12 já haviam sido selecionados. Ali estavam todos eles assentados, aguardando a palavra do Mestre Jesus. E eis então que Jesus sobe ao monte e, abrindo a sua boca, ensina, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados todos vós que por causa de mim forem perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Aqui, meus irmãos, se encontra um dos maiores ensinamentos de Jesus. Talvez, meus irmãos, aqui esteja uma das mensagens altamente consoladora, aquela em que Jesus demonstra o seu amor por cada um de nós, por cada criatura de Deus. O sermão da bem-aventurança foi dito por Jesus logo no início do seu ministério, logo no início do seu trabalho de esclarecimento das consciências. Então ele veio, como foi profetizado, desenvolver a lei divina. Ele veio justamente dar seguimento àquilo que já havia sido trabalhado pelos demais profetas. E assim, Allan Kardec nos informa também no seu Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, que Jesus veio trazer o sentido verdadeiro da revelação. Ele veio dar prosseguimento à lei do Pai. Ele veio cumprir toda a sua tarefa e, claro, ele veio apropriar todo esse entendimento ao grau de adiantamento da nossa humanidade. Então, meus irmãos, a mensagem que está contida no Sermão do Monte é a revelação da vida futura. É a constatação de que o reino do céu se aproxima e requer de cada um de nós um esforço imenso, requer uma profunda reflexão. Quer dizer, meus irmãos, nós não conseguiríamos observar numa única vida, ou melhor, numa única existência, todas essas recomendações do Cristo. Porque quando Jesus profere esse sermão, orientando aquela multidão sofrida, ele estava dizendo para não desistir, para perseverar sempre no bem, para nós irmos enfrentar as nossas dificuldades, porque elas estão no nosso caminho por algum propósito, por alguma situação. Assim, meus irmãos, Jesus já nos falava para que o mal não se espalhasse, mas mais do que isso,
ele nos mostrava a necessidade, a urgência do plantio das boas ações, do plantio dos bons pensamentos, para que a gente possa colher o quanto antes os doces frutos da felicidade verdadeira. Nesse sentido, é que nós pensamos como encarar uma jornada como essa, se não aceitarmos a imortalidade da alma. Porque, na verdade, meus irmãos, as bem-aventuranças são o resultado de um trabalho espiritual, cujo ápice será a conquista da plenitude, a conquista do reino interior de paz e bem. Assim, conceber que nós somos imortais vai revelar uma justiça toda baseada na misericórdia de Deus, porque Ele permite que aprendamos com os nossos erros. Ele permite que nós voltemos e recomecemos a nossa caminhada. Mas será, meus irmãos, que esses relatos, que o princípio da imortalidade da alma seria previsto apenas pelo Cristo? E nós sabemos que não. Há na nossa cultura, nas diversas religiões do mundo, o princípio da imortalidade da alma. Fazendo um breve panorama, o que há de pensar, por exemplo, já nas antigas civilizações, na civilização egípcia, que cultuou a imortalidade da alma, que acreditava na vida após a morte. Os historiadores e os antropólogos atestam isso com seus estudos sobre os artefatos, sobre os papiros, sobre uma infinidade de questões que eles foram levantando durante os tempos, além mesmo do próprio processo de mumificação. Além da civilização egípcia, teríamos na antiga Pérsia, antes do Cristo também, Zoroastro, uma espécie de profeta que iria ensinar a imortalidade da alma, assim como as questões relacionadas à vida futura. Haveria ainda os gregos, mais particularmente Sócrates e Platão, que veio justamente trazer a imortalidade da alma a um ensino filosófico. E Allan Kardec, o nosso codificador, vai, na introdução de O Livro dos Espíritos, fazer uma semelhança, apontando 21 itens entre a doutrina de Sócrates e a doutrina cristã, lembrando que eles seriam precursores dessas ideias trabalhadas por Cristo, mas como todo precursor, eles preparavam o campo para que Jesus viesse, para que o Cristo viesse dar a amplitude necessária, para que Jesus viesse transformar esse princípio numa doutrina, porque é Jesus quem vai trabalhar conosco a doutrina da imortalidade, a vida futura e certamente a infinita misericórdia e bondade do Pai. Teríamos ainda no budismo aqueles que seguem as orientações de Siddhartha Gautama, o Buda, trabalhando ali o ciclo de nascimento, morte e renascimento, que vai justamente ter a sua liberdade quando vencer a ignorância. Também no Antigo Testamento, mais especificamente o judaísmo, quantos relatos não existem sobre a imortalidade da alma? Para ficar mais evidente, meus irmãos, nós temos uma fala que está no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Ali em Daniel, ele vai dizer que muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Embora nós espíritas sabemos que essa convenção das penas eternas, assim como da ventura eterna, não é uma realidade. Mas o que importa aqui é que já no livro de Daniel veremos a possibilidade da imortalidade da alma que subsiste a esse corpo. Além
dessa passagem, teríamos ainda o livro de Samuel, no capítulo 28. Ali, meus irmãos, há uma passagem muito famosa de que Saul estava em busca de Samuel, embora ele não soubesse que Samuel já se encontrava morto. E ele vai então em busca de uma pitonisa, que era uma espécie de feiticeira, em nosso entendimento, uma médium. E essa pitonisa vai então relatar o que havia acontecido a Samuel. E num determinado momento, ela vai dar voz a Samuel, que numa comunicação com Saul, vai contar tudo aquilo que havia acontecido a ele. Então percebam, meus irmãos, são muitos os relatos também no Antigo Testamento que vão atestar a imortalidade da alma. Então, fica claro para nós que na história das civilizações, sobretudo nas religiões, a imortalidade da alma é um ponto pacífico, no sentido de que elas vão atestar essa questão. Mas em relação à ciência, o que dizer da ciência, se ela realmente investiga a imortalidade da alma? E aí nós poderíamos realmente encontrar vários pesquisadores que se lançam a essa tarefa, a começar por aqueles que estão imbuídos, que estão preocupados de justamente entender a criação do universo. Esses, meus irmãos, estão se perguntando, se debatendo a respeito de que nós não estamos encerrados na matéria apenas. Mas além deles, na área da medicina, investiga, por exemplo, os inúmeros casos de experiência quase morte, que são aqueles relatos de pacientes que ficaram entre a vida e a morte, e quase todos eles vão dizer que estiveram, às vezes, num túnel profundo, que às vezes encontraram com seres já desencarnados, ou mesmo que percebem o ambiente que estão, a conversa de enfermeiros e de médicos, mas sabem que não estão encerrados no corpo físico, percebem a movimentação de um outro lugar. E aí, meus irmãos, nós veremos então essa investigação acontecer. Como explicar, então, que essa consciência subsiste além do corpo físico? Tudo isso, como nós estamos dizendo, está em fase sempre de investigação para eles, que buscam a comprovação dos fatos. Além deles, há também na área da psicologia os trabalhos do Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ele vai trabalhar com a lembrança das vidas passadas em crianças e jovens. Como é rico detalhes que elas dão, como é rico toda aquela fala daquelas crianças, dando informações precisas, contando tudo aquilo que lhes acontecera, mostrando o lugar em que viveram, às vezes situações e pessoas que o próprio Dr. Ian Stevenson depois teria acesso. E isso, meus irmãos, sempre buscando a comprovação dos fatos. E da mesma forma que a ciência, nós também podemos imaginar o nosso codificador Allan Kardec. Allan Kardec, quando do fenômeno das mesas girantes, se ocupou de uma lógica, de uma razão, para poder verificar se aquelas batidas na mesa seriam realmente um princípio inteligente. Então, o nosso codificador se ocupou disso e, de forma muito dedicada, foi ao estudo. E quando, enfim, ele encontra que havia ali consciências, seres desencarnados, ele vai receber aquelas milhares de comunicação. E aí nós vamos ver pelas comunicações o trabalho de Allan Kardec. Como Allan Kardec vem com tanta clareza, com tanta racionalidade e principalmente com uma extrema coerência muito grande, porque ele vai justamente dar ênfase no princípio da imortalidade da alma de uma outra forma. Ele vai alcançar o patamar da universalidade. Ele vai levar ao patamar da igualdade. Porque se nós somos criaturas
que continuamos a nossa vida além da morte do corpo físico, certamente que nós temos a mesma destinação, o mesmo objetivo final, que é a nossa perfeição. Então, sobre isso, o próprio Kardec vai dizer que é importante observar que há uma chave para se compreender a imortalidade, e essa chave é a reencarnação. Sem a pluralidade das existências, não teríamos como compreender a justiça de Deus e nem tampouco a própria imortalidade. Nesse sentido, Allan Kardec vai trazer para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no seu item 7, uma linda passagem em que ele diz para nós que o Espiritismo nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Olha que palavra linda essa de Kardec, meus irmãos. Como ele observa que nós temos que ligar as nossas existências, que nós temos que ligar a nossa vida em espírito com os nossos irmãos e que nós estamos todos ligados numa fraternidade universal. Veja como tudo se encandeia no universo, meus irmãos, como Deus promove essa transformação em que nós somos os seus filhos queridos. E aí nós temos, numa fala doce e consoladora do Cristo, algo que remete a isso que o Kardec nos coloca, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para lá onde eu estiver, estejais vós também. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então aqui, meus irmãos, nós veremos o Cristo se dispor para nos auxiliar sempre. Aqui nós vemos o Cristo se colocar para nos auxiliar nesse processo de evolução que deverá acontecer com todos nós. E é aqui que nós vemos o Cristo pedir humildemente, meus irmãos, para que acreditemos no Pai, para que acreditemos nele, porque ele veio sim mostrar o caminho, veio com seu evangelho, mas ele sabia que nós ainda necessitaríamos dele. E é por isso que ele disse que viria outra vez. E viria outra vez agora, num corpo de doutrina. Disse que o Espírito da Verdade presidiria e que esse Consolador prometido, que ficaria eternamente conosco, estaria aqui para ensinar todas as coisas e lembrar de tudo aquilo que ele nos falou. Quanta consolação, meus irmãos, quanta esperança ouvir Jesus rogar ao Pai para que o Consolador prometido estivesse eternamente conosco. Mas talvez o mais belo, meus irmãos, é que além de estar conosco, ele estará em nós, a partir do momento em que nós observarmos a lei do Pai, em que nós formos de fato a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, quando nós nos lançarmos a esse bem maior. Assim, a doutrina espírita esclarece sobre a imortalidade da alma, de acordo com a previsão de Jesus, de que, tranquilizando os nossos corações, de que nós não estaríamos órfãos, conforme está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Então, o Espiritismo ele virá no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo, levantar o véu lançado sobre certos mistérios e vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores.
Esta passagem de Kardec está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o mais interessante dela é como Kardec nos coloca que tudo aquilo que passamos, sobretudo os dias atuais, que há uma causa justa para tudo, que há um objetivo útil para todas as dores, mas ele não esquece de dizer que há também uma suprema consolação. Quer dizer, meus irmãos, não estamos sozinhos, estamos com Cristo. É Ele que se coloca como aquele que está à frente de tudo e que nós possamos ter essa confiança de que Ele está realmente nos direcionando aos braços do nosso Pai. Nesse sentido, no Livro dos Espíritos, nós temos no livro 2 as questões que o Kardec vai trazer para nós sobre o que seria a alma. Por que é importante a gente saber? Porque o Kardec nos informa, já no início do Livro dos Espíritos, que há uma diversidade de leituras que podem confundir. Então, nas questões de 134 a 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai desenvolver essas questões e vai trazer para nós tudo aquilo que nós espíritas necessitamos para o melhoramento do nosso progresso e a nossa evolução. Ele vai colocar na questão de 134 uma pergunta, o que é a alma, para os espíritos. E eles vão responder dizendo, um espírito encarnado. Na questão de 134, a linha A, Kardec pergunta, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Então, nós vamos percebendo que os espíritos que respondem Kardec vão trazendo essa lógica, vão nos dizendo justamente que a alma é esse espírito quando encarnado. E isso é importante porque essas leituras ditas por Kardec muitas vezes confundem, imaginando que a alma se encerra ali com a matéria física, ou ainda que a alma poderia voltar a um todo e não conservar a sua individualidade. E nós sabemos, hoje com os estudos na doutrina espírita, que não é bem essa a realidade. Porque, meus irmãos, o próprio Kardec vai dizer para nós que a alma conserva a sua individualidade. É como se nós vestíssemos sempre nas nossas existências várias vestimentas até nós conquistarmos a essência da perfeição relativa. Mas é claro que essa essência ela vai continuar como individualidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós temos o famoso relato da transfiguração. Ali nós vamos perceber o momento em que o Cristo estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. Num determinado instante, os espíritos de Moisés e Elias aparecem ao Cristo. E eles se mostram assustados, um certo medo, e Jesus os tranquiliza, dizendo que era somente as almas daqueles irmãos. E aí nós temos, meus irmãos, a conversa com Jesus e depois o seu desaparecimento. Então, que nós vamos perceber que ali estava, nessa transfiguração, os espíritos de Elias e Moisés, que conservaram a sua essência. E nesse sentido, meus irmãos, é que nós vamos compreender, então, aquilo que Jesus vem dizer para nós. Ele diz o seguinte, o Espírito é o que vivifica. A carne não auxilia em nada, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. João, capítulo 6, versículo 63. Ora, se o Espírito é o que vivifica, o que o Cristo está dizendo? Que devemos valorizar a nossa essência. Que a carne não auxilia em nada, porque são apenas instrumentos para que nós possamos chegar ao Pai. E ainda Jesus nos traz a importância da sua mensagem, tudo aquilo que ela representa, quando ele fala que as palavras que ele nos disse são espírito e são vida. São espírito porque são palavras imortais. São palavras que transcendem todos os tempos,
São palavras que ressoam as mentes e os corações dos homens. São vida, porque elas libertam, elas consolam, porque elas retiram o véu de todos os mistérios. São vida porque Jesus nos diz de onde viemos, para onde vamos, e nós somos espíritos imortais. São vida porque apontam para o horizonte de paz e plenitude, para o amor e para a felicidade. Então, quando Jesus nos traz o sermão da bem-aventurança, ele está sim dizendo que devemos agir, plantar, semear, mas ele está convidando para nos preparar para a chegada do reino dos céus. E o que seria preparar então para essa chegada, meus irmãos? Para o Cristo, significa nós irmos de fato a essa mudança interior. Nós começarmos desde já a sermos mais humildes, a trabalharmos mais a paciência, a resignação, a irmos de fato ao perdão das ofensas. Cristo coloca para nós que essa é a chave para entrar no reino dos céus. Porque, meus irmãos, nós seremos cobrados pelas lágrimas que nós enxugarmos, e não por ocuparmos uma posição na sociedade. Que fique claro, então, para nós, que essa entrada no reino dos céus significa também passar por essa imortalidade redentora, que é justamente quando eu me conheço, quando eu me amo e consigo também estender esse amor ao meu próximo. Então, cabe nesse momento a pergunta: se nós compreendemos a nossa imortalidade, o que ainda falta fazer para aproveitá-la? Se nós temos conosco o Consolador prometido, o que realmente falta para chegarmos à felicidade suprema? Para a gente responder essas questões, vamos começar analisando a questão que Allan Kardec faz para os espíritos, a de número 167, em que ele pergunta: qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos vão responder: além das expiações e provas pelas quais devem passar, melhoramento progressivo da humanidade. O que então nós podemos retirar daqui, meus irmãos? Nós temos agora a oportunidade de vencer a nós mesmos. Nós temos a oportunidade de irmos em direção a essa imortalidade, lembrando que a redenção é do Espírito. Lembrando, meus irmãos, que esse melhoramento progressivo cabe a cada um de nós, a começar por nós, para que isso se estenda à humanidade. É ouvirmos o Cristo dizer, naquela linda passagem de João, capítulo 15, versículo de 1 a 12. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Este é o meu mandamento, que amei uns aos outros como eu vos amei. Vejam, meus irmãos, que o Cristo está trazendo para nós. Ele está dizendo que nós já estamos limpos. O que seria essa limpeza? É o conhecimento da sua palavra. É entender a mensagem sublime do Cristo. Embora ainda estejamos caminhando nela, nós já temos ela conosco. Quantos irmãos ainda não conhecem Jesus? Quantos irmãos ainda não podem sentir essa sublime palavra consoladora? Então, se já estamos limpos, cabe a nós iniciarmos o enfrentamento dos nossos vícios morais, das nossas inferioridades. Quer dizer, meus irmãos, aí está o enriquecimento da nossa imortalidade. Aí está o princípio de que nós podemos chegar
as bem-aventuranças se nós seguirmos esse caminho. E esse caminho, que é o verdadeiro tesouro trazido por Jesus, se realiza no trabalho abnegado no bem, na capacidade de perdoar ao outro, assim como me auto-perdoar. Está principalmente na compaixão diante do sofrimento alheio, mas buscando diminuí-lo. Está, sobretudo, meus irmãos, nessa prática desinteressada da caridade, quando eu já nem imagino e nem penso mais. Está na benevolência irrestrita. Está nesse carinho e nessa ternura. Está na observância das leis do Pai. Nesse sentido, é que nós vemos Deus se manifestar, porque aí sim nós estaremos levando adiante a fraternidade, aquela que o Kardec diz que liga todas as existências de um mesmo ser, que liga todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Essa fraternidade alcançará, então, a solidariedade, que não é um ato social simplesmente. É um ato de amor, é uma conduta, é um ato de empatia, é um ato de bondade. Essa solidariedade é justamente eu permitir que o meu próximo também participe da minha felicidade. É nesse sentido, meus irmãos, que o Pai se manifesta através de nós. Porque aí sim, além da paz social, o mais importante acontecerá, a paz na nossa consciência. É com esse intuito que Jesus, então, nos diz que Ele é a videira verdadeira. Ele aguarda de cada um de nós que possamos produzir esses frutos o quanto antes. Porque lembremos da passagem que a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Seremos reconhecidos por esses frutos, meus irmãos. Seremos reconhecidos pelas nossas obras. A cada um será dado segundo as suas obras. Não nos esqueçamos, então, que participar da videira do Cristo é permanecer no seu Evangelho. Como é bonito pensar, então, que podemos ser esses ramos dessa videira magnífica. Como podemos, então, lembrar, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela veio na época predita. Ela veio, sim, meus irmãos, esclarecer profundamente sobre a nossa imortalidade, sobre a chave da reencarnação, sobretudo a nossa moralidade, a nossa intelectualidade. Essas duas asas tão necessárias para o nosso adiantamento moral. A doutrina, ela vem marcada por um ramo de parreira já no início do Livro dos Espíritos, que ele se faz presente antes da mensagem da falange dos Espíritos que assinam a codificação. Por que não pensar, então, que temos em nossas mãos o Código Divino? O código que nos leva a compreender e a viver Jesus. Se pensarmos então, meus irmãos, que esse código vai trazer a base fundamental da reencarnação, e pela base fundamental nós vamos compreender que Deus, na sua bondade infinita, nos envia o Espiritismo, cujas bases estão inteiras na lei bíblica e na lei evangélica, para vos elevar e ensinar a vos amardes uns aos outros. Essa mensagem está na Revista Espírita, de setembro de 61, e é ditada por um espírito israelita. Ali ele vem trazer para nós a importância de recebermos novamente esse Consolador prometido. Ali ele coloca para nós, com bastante evidência, que essa fala do Cristo ainda precisa ser revisada, ainda precisa ser vivida, amar uns aos outros. Assim como no capítulo 20, o espírito Henri Heine vai dizer: o espírito é chamado a prestar contas do seu mandato terreno, compreendendo a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada.
lembrando que Deus nos dá infinitas oportunidades de reviver, de renascer, para transformar o nosso mundo interior. E assim, meus irmãos, a doutrina espírita nos auxilia nesse intelecto de observar, de raciocinar, mas principalmente na moral evangélica. O que realmente então falta para nós aprofundarmos, para nós entendermos a nossa imortalidade? Seguir as orientações de Jesus, seguir o sermão das bem-aventuranças. Ah, mas eu posso dizer que é algo muito difícil, porque eu ainda estou caminhando, mas não devemos pensar assim, meus irmãos. Devemos fazer a prática cotidiana, a prática diária de reconhecimento das virtudes que nós já trazemos e principalmente dos vícios que devem ser retirados, da mesma forma que se retira uma erva daninha do nosso jardim. Que possamos então pensar como conseguiríamos trabalhar o sermão das bem-aventuranças no nosso dia a dia. Começando pelos pobres de espírito, os humildes, aqueles que vão enxergar no outro um irmão. Começamos por aí, meus irmãos. Começamos a imaginar que essa simplicidade de coração e essa humildade de espírito são o primeiro degrau da nossa imortalidade. Não tem como ser diferente. Devemos iniciar sendo mais humildes, lembrando que o Cristo disse: aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. Além da humildade, eu já começo a compreender então as aflições que chegam para serem trabalhadas pelo meu interior. Então, trabalhadas por uma fé raciocinada, trabalhadas por um sentimento de resignação. Porque se Deus envia a cada um de nós as situações aflitivas, é para que vençamos, é para que aprendamos, é para que nós possamos colocar em prática essa fé robusta que nós já estamos construindo. Mas lembrando Kardec, que muitas vezes essa aflição, ela não provém das vidas passadas, elas são produzidas pela nossa imprevidência e pelo nosso orgulho. Então, Kardec vai trazer para nós que é necessário investigar minuciosamente se nós não estamos aumentando a nossa carga. Às vezes, o fardo é mais leve do que nós podemos imaginar. Então, já trabalhando aí essa resignação, nós vamos aos mansos e pacíficos, essa mansidão de espírito. O que é ser manso? É não ser tão rebelde, é não se encolerizar tanto com as situações de dificuldade, com o outro que nos tira o propósito. Essa capacidade de amar o outro do jeito que ele é. Essa capacidade da ação, do sentimento e do pensamento encontrar uma coerência. Aí sim, meus irmãos, estamos aptos a sermos justos, mas não é uma justiça baseada em nenhum interesse pessoal, o interesse coletivo. É o interesse que essa justiça se faça de modo igual para todos nós, porque essa é a justiça divina, é a justiça baseada na misericórdia. Então, um passo estamos da misericórdia, dos misericordiosos, daqueles que perdoam, daqueles que levam adiante o perdão das ofensas, aqueles que compreendem que a imortalidade da alma nos ensina que a cada dia é um novo dia para recomeçar e que não vale a pena levar ressentimento para casa. Esse perdão das ofensas que o Cristo vai nos lembrar. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilia-te com ele antes de oferecer a sua oferenda no altar. Então, que nós possamos compreender que esse perdão das ofensas redime, liberta. Depois, já estamos muito perto dos puros de coração.
os puros de coração. Lá, as virtudes da humildade, a virtude da mansidão, da resignação, todas essas virtudes estarão conosco. Imaginemos, meus irmãos, que ali o nosso coração já está coadunando com todas essas virtudes e mais, nós conheceremos a Deus. Ali nós temos condições de nos purificar. Como podemos fazer isso no nosso dia a dia? Não levando adiante a palavra maledicente, deixando que o nosso coração se enterneça com a dor alheia, purificando o nosso espírito com as orações, com a fé em Deus, com a confiança e desenvolvendo esse amor em ação, essa caridade tão necessária que nos auxilia sempre. E então, meus irmãos, a pacificação. Aos pacificadores serão chamados os filhos de Deus. Ali, meus irmãos, nós já estaremos muito perto de compreender que seremos os instrumentos do Pai, que nós somos chamados para ser os obreiros dele, para estarmos com ele, auxiliando, ajudando os irmãos que estão na retaguarda. Como eu coloco isso no meu cotidiano? Auxiliar aquele irmão que veio ter comigo numa nova existência. Às vezes para ele é tão difícil, para mim é mais fácil. Por que eu não rogar? Por que eu não transmitir a ele toda a minha felicidade? Por que eu não mostrar para ele esse caminho? Ser esse pacificador dentro do nosso lar. Ser esse pacificador dentro do nosso coração. E aí, meus irmãos, nós só podemos construir todas essas bem-aventuranças aliada com aquilo que o Santo Agostinho nos traz na questão de 919. Conhece-te a ti mesmo. Deveremos conhecer a nós mesmos em todos esses momentos. Deveremos nos enxergar. Deveremos ver, meus irmãos, a todo tempo as nossas qualidades, porque elas já existem. Elas estão sendo conquistadas. Mas também ver os vícios morais, para que possamos trabalhar todos os dias e vencê-los um por um. Aí sim, meus irmãos, nós já estaremos muito próximos de compreender a fala de Jesus, quando ele fala que nós somos o sal da terra, quando ele fala que a nossa imortalidade, nós vamos um dia conhecer que nós somos aqueles responsáveis por trabalhar na obra do Criador. E então, em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Meus irmãos, o Cristo sabia do nosso brilho. O Cristo sabe da nossa capacidade. Ele é o divino semeador, é aquele que espalha semente desde sempre. Ele espalhou já essa semente. Lembremos, estamos limpos porque conhecemos a sua mensagem. Limpos no sentido de irmos ao encontro dessa mensagem consoladora. É o Cristo que disse das nossas infinitas possibilidades diante da nossa imortalidade, diante da imortalidade da nossa alma. É o Cristo que vai ser essa árvore da vida diante de nós. Essa sombra reparadora onde nós podemos descansar durante as nossas viagens, que são muitas, mas são tão importantes e tão necessárias para encontrarmos um dia o nosso Pai, para um dia estarmos face a face com esse Pai de amor e de infinita misericórdia. Meus irmãos, lembremos então que o Cristo disse que estaria conosco, está conosco e estará para todo sempre. Seja no Consolador prometido, seja nessa possibilidade de nós vivenciarmos o seu manancial de palavras, o seu manancial do Evangelho. Que nós possamos então, meus irmãos, lembrar que as bem-aventuranças vieram para nos alertar, para nos mostrar o caminho, esse caminho de redenção a que todos devemos chegar.
Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, que todos nós possamos continuar a nossa caminhada rumo à nossa imortalidade e que nós possamos, desde já, pensar como Cristo. Eu venci o mundo, tende bom ânimo, fiquemos todos com Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Aninha, para nós é Aninha. Que Jesus abençoe. E nós vamos finalizando com a nossa oração final, a transmissão do passe pelos nossos benfeitores espirituais e também a fluidificação da água. Então vamos todos unidos em pensamento, em sentimento, elevá-los ao Mestre Jesus. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós, Mestre, toda a tua paz, a tua bondade, a tua serenidade. Que o teu amor forme um halo de proteção e que os teus benfeitores, reunidos neste momento, para a transmissão do passe, para a fluidificação da água, encontre em nós a verdadeira sintonia, a oração que vem do coração, que possamos orar juntos, rogando por toda a humanidade, por nós, que possamos limpar os nossos corações do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que possamos deixá-lo apto a se transbordar em amor, em fé, em esperança. E nesse instante, Mestre amado, com a oração que nos ensinastes, elevamos a Deus o nosso pensamento, rogando por todos os irmãos, que nesse instante possam sentir as vibrações do teu amor e que as águas colocadas se transformem na medicação necessária. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre Jesus, acendendo em cada um de nós a chama da esperança, e que ela se torne uma labareda da mais pura caridade. Meus irmãos, fiquemos em paz. Beijo no coração. Boa noite.